E Deus me deu uma palavra nessa noite. Uma palavra para compartilhar com você. Eu creio que Deus já tem falado ao seu coração. Eu creio que Deus já tem ministrado através dos louvores, através da ministração de dízimo e oferta. E o desejo do meu coração nesta noite é que você abra o seu coração para continuar recebendo da parte do Senhor o que Ele tem para fazer ainda na sua vida. Não acabou ainda não. Tem mais da parte do Senhor. Tem mais porque Deus agora através da sua palavra falará, assim como falou ao meu coração, falará ao seu coração. Vejo aqui alguns irmãos que estavam aqui no culto das 6, estão aqui, né, querem porção dobrada. É bom demais cultuar o Senhor. Se tivesse os das 9, pastor, nós estaríamos lá, né, pastor? Estaríamos lá, nós somos fominhas da presença do Senhor. Nós queremos a cada dia mais buscar esse Deus, estar na presença dEle. Queria compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês. Um texto que falou muito ao meu coração. Eu pude estudar em cima desse texto, em alguns comentários, e poder tirar lições práticas para as nossas vidas. E assim, né, Deus vem falando através, e irá falar através desse texto. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco, e em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegou-se a Jesus os discípulos e o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedece? Amém? Esta é a palavra, esse é o texto. Abra o seu coração e receba da parte do Senhor o que Ele tem para falar. Aqui o texto, ele vai nos trazer algumas informações bem interessantes. O texto vem trazer o relato de Jesus estava ali à beira do mar, Jesus já tinha ministrado, Jesus já tinha operado milagres e maravilhas. Ali estava, como sempre, uma grande multidão ao redor de Jesus, e Jesus estava para ir lá em Gadara, porque ele tinha um compromisso marcado lá. Mas o interessante é que ele vira para os seus discípulos e fala: vamos, entrem no barco e vamos para outra margem. O interessante, muitas vezes nós vemos aqui, né, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, mas é todo o mesmo lugar. É tudo um lago, aonde há todo esse contexto aí que nós vemos na palavra do Senhor. Vários feitos foram feitos dentro do mar, ou lago, né? E vários feitos foram feitos ao redor. Este, então, foi feito ali, nessa travessia. E aí eu gostaria de pensar com os amados nessa noite em um tema. E o tema é: quando Jesus está no barco. Vamos juntos falar? Quando Jesus está no barco. Nós vamos entender através desse texto que quando Jesus está no barco, é feita toda a diferença. Uma coisa é você tentar entrar mar adentro por sua própria força, por sua própria robustez, confiando apenas em si mesmo. E outra totalmente diferente é você entrar no mar e estar com Jesus. Eu convido a você, nesta noite, a meditar nesse texto, a pensar nesse tema de quando Jesus está no barco. O interessante é que nós vamos aprender algumas lições em cima desse texto. E a primeira delas, que eu gostaria de falar para você e compartilhar com você, é que quando Jesus está no barco, nós vamos entender algumas coisas. As tempestades vêm quando nós menos esperamos.
Às vezes nós estamos bem, tranquilos, nós estamos bem em casa, nós estamos bem do nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja na nossa zona de conforto, nós estamos vivendo os nossos dias. Mas, de repente, vem uma tempestade. E foi assim que aconteceu com os discípulos. Os discípulos saíram, entraram no barco, e ali eles estavam. De repente, a situação mudou. De repente, os ventos que estavam calmos se agitaram. As ondas que estavam tranquilas começaram a se agitar e dar contra o barco. Então o mar ficou agitado e a tempestade veio. Às vezes as tempestades vêm em nossas vidas quando nós menos esperamos. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Quando nós menos esperamos, as tempestades podem vir. Pode vir uma notícia ruim. Um acidente aconteceu. Talvez possa ser uma tragédia em meio a circunstâncias. Talvez, de repente, possa ser uma notícia indesejada, uma doença incurável. Quantas pessoas são acometidas de tantas tempestades? Pode ser um divórcio. Talvez tenha um casamento que dura anos e anos. E talvez venha por um falhar, por um errar de um dos cônjuges. Talvez possa vir uma tempestade sobre as nossas vidas. Tantas tempestades podem acontecer. E o interessante é que nós precisamos estar preparados para as tempestades, porque elas não mandam um recado antes de vir. Às vezes nós olhamos as nuvens e olhamos, vem aí uma tempestade. Nós deduzimos, mas muitas tempestades em nossas vidas, elas vêm de forma inesperada. Às vezes nós nem mesmo esperamos e elas vêm. Às vezes vem o desemprego. Às vezes nós estamos bem, isso aconteceu comigo. Eu estava ali trabalhando tranquilo e de repente, sem emprego. 2 anos desempregado. 2 anos ali se passaram e dentro desse período, eu passei por depois que eu fui saber, já compartilhei isso aqui, eu passei por um episódio de depressão. Por quê? Porque eu não podia eu tinha vergonha de sair de casa. Eu ficava ali no quintal, e para quem sabe onde eu moro, é bem retirado, e minha esposa saía de manhã e falava bem assim, amor, aproveita que você está em casa, vai ali, dá uma ajeitada no quintal, nosso quintal não está como está hoje está um pouquinho melhor, né? Os anos se passaram, foi feito ali as melhorias, mas eu passei por essa tempestade, veio desemprego, e agora? E ali eu estava, e ela falava, amor, vai lá, aproveita, capina um pouquinho, se distrai, faz alguma coisa. E ela ia trabalhar e voltava do trabalho, e ela perguntava, amor, como foi o seu dia? Ah, foi tranquilo, eu falava. Mas não sabia ela que eu tinha ficado o dia inteiro dentro de casa. Eu tinha vergonha de sair de casa. Eu não me via ali sem trabalhar. Eu não me via ali, eu não tinha força nem para procurar emprego. Porque eu estava, nesse episódio de depressão. E o interessante é que às vezes vem um tipo de tempestade assim em nossas vidas. As tempestades vêm quando a gente menos espera. E assim como veio para os discípulos. O episódio aqui vem tratando justamente sobre isso. Ali estavam os discípulos, parecia uma travessia comum, como todas as outras. Por várias vezes Jesus ia e voltava. E por alguma das vezes, os discípulos foram acometidos por tempestades. Os discípulos estavam ali navegando tranquilamente. De repente, as ondas vieram, o mar se agitou, a tempestade veio, eles foram pegos de surpresa. Jesus estava ali simplesmente dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Mas na grande realidade para os discípulos já não sabiam o que fazer. Por outra vez, um outro texto vai dizer que houve uma tempestade. E os discípulos, mais uma vez, Jesus manda eles irem à frente. Após Jesus operar milagres, maravilhas, mais uma vez, Jesus faz uma grande multiplicação de pães e de peixes. E após tudo isso acontecer, Jesus vai falar, vão adiante, que eu vou ainda me despedir das multidões, logo após eu vou ter com vocês. E Jesus, lá de cima, se põe a orar, estava no alto do monte orando, estava ali, meditando, falando com o Pai, e de lá de cima ele observa os seus discípulos passando por tempestades. E Jesus faz o quê? Jesus vai andando por sobre as águas até eles,
É um episódio onde Pedro fala: mestre, se é tu mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E aí Pedro vai e começa a andar por sobre as águas, em meio à tempestade. A tempestade veio, mas por ele estar focado em Jesus, por Jesus, né, estar ali próximo dele, e ele está focado em Jesus, ele começou a andar por sobre as águas. Mas quando ele viu o vento, viu as dificuldades, ele percebeu o tamanho da tempestade, ele começou o quê? Submergir. Queridos, as tempestades vêm. As tempestades podem vir quando nós menos esperamos. Nós precisamos entender que as tempestades podem vir. As tempestades podem vir da onde nós menos esperamos. Além delas virem quando nós menos esperamos, elas também podem vir da onde nós menos esperamos. Às vezes as nossas tempestades vêm de dentro do nosso próprio lar. Sabe o que é interessante, queridos? Que às vezes as tempestades, elas vêm com tanta força que nos pegam desprevenidos e nós nem mesmo vemos de onde ela vem. E às vezes estava o tempo todo nítido ali para nós que ela poderia vir. As tempestades, às vezes, o mar da Galileia era um lugar muito conhecido. A grande realidade é que alguns dos discípulos navegavam por aquele mar o tempo todo. Tinham barcos, alguns eram pescadores. Pedro, Tiago, João, tudo pescador. E imagina quantas outras tempestades eles passaram. Quantas dificuldades na pesca, assim como nós sabemos que vários marinheiros passam. É comum uma tempestade. Ou seja, a tempestade estava ali, acometeu eles, veio quando eles não esperavam, e de um lugar de onde eles nem mesmo, de dentro de casa, a zona de trabalho deles. Quantas tempestades eles já haviam passado ali, mas essa foi diferente. Essa fez com que eles tivessem medo, ao ponto de acordar o mestre, ao ponto de olhar e falar: mestre, não se te dá que morramos? Não te convém que nós vamos perecer? Não, o Senhor não está vendo que nós vamos sucumbir? Ou seja, quando elas vêm da onde nós não esperamos, da forma que nós não esperamos, elas nos pegam de surpresa. E as tempestades muitas vezes vêm em nossas vidas. Às vezes é um filho que passa por uma dificuldade dentro de casa. Quantas mães, quantos pais, eu sei o que minha mãe passa com meu irmão, e já passou, e às vezes tem passado com meu irmão com o seu vício nas drogas. Eu sei quantas outras mães passam por essa realidade, ou uma doença dentro de casa. Ou seja, a tempestade pode vir, às vezes dentro do nosso próprio lar. E o interessante é que do nosso ambiente de convívio, de dentro da nossa casa, muitas vezes elas podem vir.